tudo assim, é questão de idioma também. Da onde que o refugiado é. Porque às vezes vem um refugiado aqui para o Brasil e nem fala o nosso idioma. Então, eles vão tentar buscar um país que eles falem o mesmo idioma por questão de adaptação. Ou que já tem uma certa tradição de imigração daí, né? Isso, Igual no caso, a própria Segunda Guerra Mundial fez com que árabes, né, viessem para o Brasil também. Foz do Iguaçu, por exemplo, é é uma verdade, cidade brasileira que tem muito árabe. é verdade. Então, é muito comum ver cônsul, né, dos países do Oriente Médio visitar ali e tal, para Sim. conhecer. Porque o Brasil é muito grande, então tem É. alguns lados que alguma outras culturas elas sobressaem mesmo. Mas essa questão aí até me veio uma coisa à mente, falando de novo do caso dos haitianos, que, como eu disse, não são refugiados tecnicamente, mas é a mesma ideia. Eles são são forçados a saírem dos seus lares e buscar uma vida em outro lugar. E aí essa questão de cultura e adaptação. Teve uma época, até não sei se eu falei aqui, mas eu trabalho no Ministério Público. E, numa época, eu trabalhei na área da infância e da juventude. E esse caso daí ficou bastante marcado para mim, porque o que aconteceu? Nós recebemos uma denúncia, chegou até o Conselho Tutelar, e era, acho, final de semana, era plantão, não sei se era final de semana ou depois das 6, enfim. E aí o Conselho Tutelar falou que chegaram até eles e disseram que tinha uma criança haitiana desnutrida, muito magra, que não se alimentava e que os pais são haitianos e eles não falavam nosso idioma. Acho que eles falavam... Não sei eu sei que é francês, eu acho que é crioulo, se eu não me engano, Eu acho que o outro idioma, uma coisa assim, né? Uhum. E não era francês que eles falaram, era esse outro idioma, acho que é crioulo haitiano o nome. Aí, ninguém conseguia entender o que os pais falavam, mas a criança, ela estava muito desnutrida, muito magra, assim. E aí, é interpretado como situação de risco e autoriza-se o Conselho Tutelar a abrigar essa criança. Então, foi o que aconteceu. O Conselho Tutelar acolheu essa criança num abrigo, até depois fiscalizarmos e irmos mais a fundo para saber o que estava acontecendo ali. Aí, foi judicializado um procedimento, tudo mais, e durante esse procedimento conseguiu-se um intérprete e descobriu-se que o coitado dos pais, não era culpa deles. A criança tinha vindo para o Brasil fazia uns 2, 3 meses e não conseguia se adaptar com a nossa alimentação. E a única coisa que a criança conseguia comer era o caldo do miojo. Então, Nossa. por Puta isso que pariu. que a criança estava desnutrida. Aí eu falei, óbvio, depois a criança voltou para os pais, né? Assim que aconteceu essa audiência, a criança já retomou. E daí veio também conselho tutelar, tudo, para conseguir nutricionista, enfim, orientar alguma outra forma para essa criança voltar à situação Tomar normal. multimistura lá, nossa, Isso. que um anjo que tá no Mas, céu, a Zilda assim, Arnes fez. foi É. uma coisa que me marcou, porque veja bem, o que passou na cabeça desses pais? Porque eles não conseguiam nos compreender. E provavelmente eles não estavam entendendo, de fato, por que a Não, criança foi tirada, por que isso tá acontecendo na nossa vida. isso. Pô, que E inferno, nós cara. também, a princípio, não entendemos, porque a criança estava em notório estado de desnutrição. Então, assim, ó, isso é um caso. Imagina tantos casos ocorrem aqui de pessoas refugiadas e tudo mais, né? É uma coisa pra gente pensar. Cara, mas que situação, né? Assim, comentando em cima do seu comentário, né? Uhum. Porque o Haiti, desde que aconteceu aquele terremoto, inclusive a Zilda Arnes faleceu lá, né? No terremoto. Ah, não sabia. Ela morreu lá. Também não sabia. Ela cuidava da pastoral da criança, do adolescente. E ela é uma das idealizadoras dessa multimistura que tira a criança do estado de desnutrição. Tá, e aí, assim, o que acontece? O estilo de vida do haitiano foi ladeira abaixo lá. Eu lembro de ver reportagens, matérias e mais matérias mostrando que para evitar a fome, eles
misturava um barro com alguma coisa e deixava secar e comia bolachinhas de Com barro. sal. Nossa, É. Barro com sal. Você lembra disso daí? Lembro. Que absurdo, cara. nossa. Então, abra as portas do Brasil, pelo amor de Deus, né? E É o foi que eu o que penso. muito aconteceu, justamente por causa dessas situações. E eu lembro que eu acho que foi uma reportagem no Fantástico na época. Pô, duro é contar com a memória aqui agora, né? Falar bobeira. Mas o que eu lembro, Diane, era assim, tinha milícia lá. Caiu tudo. Meio que não tem governo. Uhum. As instituições caíram. Sim. Lá não tem os 3 poderes. Não tem nem Não sede tem, para ter os não 3 tem, poderes, né? exatamente. A gente aqui tem o nosso meio caótico e não entende como que faz falta isso. Então, verdade. então faz sentido. Que bom que vocês interpretaram que não era culpa dos pais isso. Sim. Não tem como justificar que é culpa dos pais, negligência. Cara, eles estão tentando sobreviver. Saíram de um inferno para entrar em outro, né? É complicado isso. É verdade. É. E aqui, para eles estão no céu, né? Comparado lá. Porque aqui tem uma infraestrutura até bem melhor do que lá. E aí eles têm acesso a trabalho, a criança vai para a creche e consegue se alimentar. Então, aqui é como se eles recomeçassem a vida do zero, né? Como recomeçasse mesmo. Esses dias, inclusive, eu vi uma família de haitiano que abriu uma empresa de gás, sabe? Gás de cozinha. Daí, eles tinham o carro lá adesivado com o nome da empresa, tal. Eu falei, olha que legal, gente. Olha que legal. Se eles ficassem lá, eles iriam morrer de desnutrição, ia faltar tudo, né? E aqui eles estão tendo a oportunidade de ter uma qualidade de vida. Eles não é apenas a oportunidade de viver, mas é uma oportunidade de ter uma boa qualidade de vida. Sim. E isso muda tudo. Isso vai se aplicar para a galera da Venezuela, para os afegãos, para todos, né? Pra todos. Não, sensacional. E aí, né, a gente, como eu falei ali, né, naquela questão da proteção internacional da pessoa humana, a gente entra naquelas questões, né, do humano, humanitário, os refugiados e tudo mais. E aí a gente entra